bom dia. Sexta-feira, 24 de abril. Chanceler iraniano viaja hoje ao Paquistão para novas tratativas do acordo de paz. O presidente americano diz que não tem pressa para acabar a guerra, mas o prazo de Trump para operação militar no Irã sem aval do Congresso termina em 7 dias. Cessar-fogo entre Israel e Líbano ganha mais 3 semanas. No sul do Líbano, no entanto, bombardeios seguem, viu? Soldados são acusados pela imprensa de Israel de roubo em cidades e vilarejos libaneses. Lula faz procedimento em hospital de São Paulo. Antes dessa pausa, o presidente disse que quer desmascarar mentirosos e convocou a população a reagir contra fake news. E parlamentares de esquerda acionam a PGR para barrar a venda da mineradora em Goiás, negociada com americanos. A alegação é ataque à soberania e invasão da competência da União pelo ex-governador Ronaldo Caiado. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá, vamos juntos. Olha só, o presidente Lula passou por procedimentos médicos nesta sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês. Lula realizou a retirada de uma queratose, que é um acúmulo de pele no couro cabeludo por cauterização. O presidente também fez uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar. Segundo o médico Roberto Calil Filho, os 2 procedimentos ocorreram sem nenhuma intercorrência. Lula deve receber alta em algumas horas e ficará em São Paulo durante o final de semana. O presidente tinha compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira em Presidente Prudente e em Andradina, ambos no interior paulista, mas foram adiados para segunda-feira. No entanto, há uma expectativa de que Lula retorne a Brasília no domingo para participar de um congresso do Partido dos Trabalhadores. As informações, atualizações você acompanha em tvtnews.com.br ou aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e você vai ficar informado com as últimas notícias. Vamos falar sobre guerra no Oriente Médio agora. O chanceler do Irã, Abbas Araqi, deve chegar a Islamabad ainda hoje, segundo fontes dos governos paquistanês e iraniano. Autoridades do Paquistão esperam uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã com mediação local. Segundo as mesmas fontes, uma equipe americana de logística e segurança já está na capital paquistanesa para preparar esse encontro. Até agora, nem Washington nem Teherã confirmaram oficialmente as tratativas. Abbas Araqi também passará por Omã e Rússia nessa mesma viagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou mais uma vez a dar prazo para o fim da guerra. Ao ser questionado por jornalistas, respondeu: "Não me apressem". Trump afirmou que prefere negociar com calma para garantir um acordo duradouro. Na prática, Trump está pressionado por um prazo legal em andamento. Pela lei americana, o presidente pode empregar forças militares por até 60 dias sem autorização do Congresso. Após esse período, é obrigatório obter a aprovação dos parlamentares ou encerrar as operações. Esse limite acaba em 1º de maio, daqui uma semana. Vamos lá, Laura Capriglione, Luiz Carlos Azenha, sempre aqui comigo. Bom dia, pessoal. É isso, prazo dado, agora com essa novidade. Isso saiu agora pela manhã, a gente tem então o chanceler iraniano se encaminhando para o Paquistão para prováveis conversas para um acordo de paz. O que pode ter mudado? É realmente Trump, de repente, pressionando esses atores todos por conta desse prazo dele que expira no 1º de maio? Bom dia, Laura. Bom dia. Eu não ousaria prever nada em relação a isso, porque a verdade é a seguinte: o Trump, apesar em que pese todo o isolamento político que ele está tendo e toda a derrocada das taxas de popularidade dele, ele ainda tem a maioria na Câmara e no Senado. Sim. E, vamos combinar, o outro lado, que são os democratas, também não são, militantes pacifistas, paz e amor e tal. Vamos lembrar que o massacre em Gaza começou sob a gestão Biden. Então,
a gente pode lembrar de um monte de coisa, né? A gente pode lembrar da caçada ao Osama Bin Laden, a gente pode lembrar do Obama tranquilão, sentado no gabinete ali, acompanhando ao vivo a caçada humana contra o Osama Bin Laden. Ou seja, os democratas têm um compromisso com esse deep state americano, que é totalmente belicista, que não é pouca coisa. Então, além do fato dele ter maioria, ele ainda tem democratas que são muito falcões, né, como se chama, né, os falcões da guerra, que são muito falcões da guerra. Então, eu também, esse prazo até o dia 1º de maio, beleza, ok. Mas eu também não acho que será fácil aprovar um negócio de uma retirada sem nenhum presentinho para o público interno americano, sim, entendeu? Que o Irã prometa qualquer coisa e tal. Eu acho que a gente costuma pegar, não, o dia 1º acabou. Não, o dia 1º é outro game que vai ser. Então eu acho que o Trump está tentando obter alguma coisinha para oferecer para a opinião pública, mas, é claro, tem que combinar com os russos, que no caso hoje são os iranianos, né? Então vamos ver, eu acho que sim, é muito indeterminado o próximo caminho, o próximo percurso, a gente não sabe. Eu acho interessante esse próximo período agora, que começa a partir de 1º de maio, porque a movimentação no Congresso vai pedir detalhamento sobre essa operação militar, o que a gente não tem hoje, né? Então, por exemplo, eu lembro que a Rose Martins, analista de geopolítica que participou com a gente na segunda, ela falou assim, olha, na guerra do Iraque foram empregados 500 mil militares americanos. Numa ação terrestre, por exemplo, no Irã, seriam necessários 1 milhão de soldados, enfim. Isso apresentado para a população norte-americana vai pegar muito mal. Então, até que ponto eles conseguem esse aval, o Trump conseguiria esse aval do Congresso diante de detalhamento de uma operação militar no Irã, de fato. Então, acho que é uma nova etapa, como você coloca, que pode começar a partir de 1º de maio. Azenha, bom dia. Bom dia. Eu acho que não vai haver invasão terrestre. Nós estamos, eu acho, fazendo muito dessa questão do Congresso. O Trump, ele atropela o Congresso, eu não acho que ele vai se guiar por isso. Mas me chama a atenção o fato de que o ministro das Relações Exteriores do Irã está indo para Islamabad, uma informação que você me passou, eu cheguei, não sabia disso. E ele, o ministro, que está aparecendo aqui na tela, ele tuitou que nada vai acontecer antes que sejam liberados 11 trilhões de reais estão congelados enfim, uma fortuna que está congelada do Irã. Então, eu acho que tem alguma novidade, Thalita. Sim. Se ele está se deslocando para lá, depois de ter feito essa exigência nas redes sociais, na conta dele no X, significa que algum sinal foi dado de Washington, porque o que interessa para o Irã nesse momento, Laura? Desbloquear o Estreito de Hormuz, porque o Irã seguir fazendo as suas exportações, e fim das sanções. O Irã está sob um regime de sanções intenso. Você imagina o que vai representar para o Irã voltar à economia mundial, o que é uma perspectiva existente. Sim. Então eu acho que tem alguma novidade, né? E, finalmente, na questão da degradação do poder americano, não sei se vocês viram, o soldado americano que participou da captura do Nicolás Maduro, vocês viram essa notícia? Sim. O soldado americano que ganhou o equivalente a 2 milhões de reais. Olha a degradação a que chegamos. Ele tinha a informação de que haveria a captura do Maduro, foi no Polymarket, que é esse mercado de apostas. Sim. Apostou, fez uma previsão de que o Maduro deixaria o poder e ganhou quase mais de 400 mil dólares. Então, assim, degradação americana. Isso não está acontecendo só nesse episódio, né? São vários, né, os episódios de gente lucrando a partir de decisões de Donald Trump nessa guerra. Sim, então né? Você vê que coisas que ele faz para ser, né, tipo esse investimento indireto na compra dessa empresa de terras raras no Brasil, com os parceiros dele, com o Howard Lutnick, que é o... Isso aí é uma degradação que vem de cima do poder dos Estados Unidos. Perfeito. É o seguinte, eu vou fazer uma pausa rapidamente
E a gente volta daqui a pouquinho, então. Probleminhas técnicos, pessoal. Vamos fazer uma pausa. A gente volta rapidamente. Vamos para break. Segura aí, nossa audiência, que a gente já volta, tá bom? Olá, pessoal! Problema técnico por aqui. A gente teve uma queda, mas já voltamos, já estou novamente com vocês. A gente está debatendo novidades em relação à guerra no Irã, no Oriente Médio, com a presença até a noite de hoje do chanceler iraniano em Islamabad, no Paquistão, para possíveis conversas, negociações a caminho aí de um acordo de paz. Essa é a notícia de última hora. Eu vou chamar para a nossa conversa agora, para integrar aqui o nosso time. Lembrando, estou com Laura Capriglione, Luiz Carlos Azenha por aqui. Eu vou chamar agora o Rodolfo Laterza, que é especialista em sistemas de segurança e defesa e em ciência política. O Rodolfo também é mestre em segurança pública e pesquisador de geopolítica e conflitos. Inclusive, tem participado com a gente aqui, sempre trazendo assim leituras muito interessantes sobre esse conflito e o que está acontecendo. Já eu tenho o Rodolfo Laterza, é isso? Maravilha, beleza, ele já está conectando daqui a pouquinho. Enquanto isso, trago mais notícias. Donald Trump anunciou, nesta quinta-feira, a prorrogação do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah por mais 3 semanas, o prazo que terminaria agora no domingo. O acordo foi costurado após reunião na Casa Branca com representantes de Israel e do Líbano. Trump disse que espera reunir em breve os chefes dos 2 países em Washington. Mesmo assim, a trégua segue instável. Nesta sexta-feira, o exército israelense explodiu casas na cidade de Qiam, no sul do Líbano, no que pode ser entendido como mais uma quebra do cessar-fogo. No sul do Líbano, dezenas de pessoas participaram do funeral da jornalista Amal Khalil, de 42 anos, morta por um ataque israelense. O corpo foi carregado por ruas da cidade natal da jornalista, em meio a gritos, a homenagens e protestos. Durante a cerimônia, moradores e colegas de profissão lamentaram a morte e criticaram a continuidade dos ataques, mesmo em meio ao cessar-fogo. Líderes libaneses acusaram Israel de crime de guerra. O exército israelense diz que analisa o caso. Parentes disseram que a jornalista Amal era o retrato do sul do Líbano e que a perda atinge todo o país. Colegas contaram que a última mensagem dela foi enviada minutos antes do bombardeio, dizendo que estava escondida e aguardava resgate. 5 minutos depois, o local foi atingido. Equipes de resgate relataram dificuldades para retirar o corpo após o ataque. A morte da jornalista reforça o clima de tensão e a fragilidade desse cessar-fogo agora estendido. Tenho agora Rodolfo Laterza, o professor, aqui com a gente. Ainda não temos. Então, uma coisa, claro, Thalita, Laura, por favor. É que essa morte dessa jornalista é uma coisa que deve consternar todos os jornalistas que amem a verdade. Sim. Porque ela estava no território, enfrentando esse cessar-fogo de mentira, né? Quer dizer, que cessar-fogo é esse que pega e permite que Israel continue bombardeando, como a gente está vendo, diariamente a população civil. Essa mulher estava em companhia de uma fotógrafa, essa repórter estava em companhia de uma fotógrafa, quando eles foram atacados, elas duas foram atacadas. E aí elas imediatamente buscaram abrigo é uma sucessão que você vê que é crime mesmo, não foi sem querer. Não foi sem querer. O local onde elas estavam foi atingido, elas procuraram socorro numa construção ao lado. Eles pegaram as forças de defesa de Israel, que na verdade são forças genocidas de Israel, foram lá e bombardearam esse local. Novamente, as pessoas foram em torno para tentar obter ajuda para ela. Foi o Crescente Vermelho, que é o equivalente da Cruz Vermelha, socorrer as duas, e as forças genocidas de Israel proibiram o Crescente Vermelho de se aproximar para salvar essa mulher. Então, não é que ela foi morta uma vez, ela foi morta uma vez, foi morta 2 vezes, foi morta 3 vezes. Por quê? Porque Israel se recusou a permitir que ela fosse socorrida ali. Então, é um negócio, é uma vergonha, e é isso, né? A convenção, todas as convenções de guerra do mundo
dizem que jornalistas não são parte do conflito, mesmo que veiculem notícias contra o teu interesse ou o que quer que seja. Mesmo que sejam militantes, mesmo que sejam... Olha, é um jornal de esquerda, e é um jornal de esquerda, o jornal para o qual ela trabalhava. Só que isso não dá a Israel o direito de ir lá e matar, rematar e acabar matando de uma vez por todas. É um crime que... eu acho que é isso, entendeu? Todos os jornalistas hoje têm que pegar e falar sobre isso que está acontecendo, entendeu? Que é um ataque dirigido à imprensa, dirigido. Israel tem medo da verdade. Israel é uma força genocida que tem medo da verdade, que é encarnado por esses jornalistas no campo de guerra. Perfeito. A motivação é essa, é matar para que ninguém saiba o que está acontecendo no censura, sul do Líbano. né? A censura cruel, feita através de morte, de assassinatos. Sim, o que foi feito em Gaza agora está sendo feito no sul do Líbano. Agora sim, eu tenho o Rodolfo Laterza com a gente para uma conversa aqui, atualizações em relação a essa guerra. Rodolfo, sempre um grande prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo mais uma vez. Bom dia. A gente noticia agora pela manhã a ida do chanceler iraniano para Islamabad, no Paquistão, com perspectivas de novas conversas de paz. O que mudou na sua avaliação que nos leva até esse momento? Bom dia mais uma vez, professor. Bom dia. A satisfação novamente aqui está. Inicialmente, eu preciso destacar que, tal como já houve vários impasses em cima, seja das declarações públicas de Trump, seja em relação a próprias manifestações do IRGC, do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e até do próprio governo iraniano, devemos destacar que são duas estruturas institucionais distintas no regime iraniano. Na verdade, a perspectiva de um acordo duradouro é absolutamente limitado ou sem resolução. Há desconfiança mútua. Os iranianos sabem que os americanos estão empregando aquilo que eu falei na última vez que aqui estava, uma pausa operacional e tática para reagrupar 3 grupos de ataque. Nós temos agora 3 grupos de ataque norte-americanos estruturados no Mar Mediterrâneo, no Mar Vermelho e próximo ao Mar Arábico e o Oceano Índico. Esses grupos de ataque, estabelecidos pelo porta-aviões Abraham Lincoln, o George W. Bush, o Gerald Ford, concentram centenas de aeronaves de combate, devidamente reabastecidas com munições Standard-in, ou seja, ar-superfície de ataque de precisão de longo alcance, inclusive com a frota de superfície de contra-torpedeiros e destroyers também abastecidos com Tomahawk. Os iranianos sabem disso. Houve também um forte reagrupamento de aeronaves de alerta aéreo antecipado, que são essenciais para coordenar comando e controle aéreo das operações da Força Aérea Israelense integradas com a da Força Aérea Norte-Americana. Temos também que entender a forte operação de reconhecimento espacial de satélites da categoria Keyhole, que os Estados Unidos operam ali na região do Golfo Pérsico, a qual estão monitorando diversos alvos de oportunidade. Houve mais, de acordo com várias análises, mais de 50 fotografias de reconhecimento espacial por grupos de satélites. Há também uma forte mobilização de KC-135, que é um avião-tanque essencial para as operações de reabastecimento aéreo dos grupos operativos que estão sendo preparados, seja pela Força Aérea Israelense, seja pela Força Aérea Norte-Americana. Temos também a presença de cerca de 50 mil Mariners e pelo menos 3 brigadas de artilharia mobilizadas, que não indicam uma operação terrestre massiva. Mas não podemos descartar uma operação, ainda que demonstrativa, em alguma das ilhas, como Abu Musa e Sirri, justamente dentro daquele objetivo de criar algum impasse tático operacional com implicações estratégicas para o Irã e tentar negociar em alguma posição de força, porque atualmente quem negocia em posição de força é o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Agora, essa pausa tática operacional também serviu para o Irã, primeiro, retirar os escombros das entradas e saídas das diversas fábricas e bases subterrâneas. E também reabastecer o seu arsenal de mísseis hipersônicos balísticos. Lembrando que a própria mídia ocidental mainstream fala que o Irã preservou cerca de 60% a 70% das plataformas de lançamento de mísseis, cerca de 60% dos seus inventários de mísseis e pelo menos 40% de drones. Eu considero essa avaliação ainda subestimada. Temos também o componente dos Houthis,
a qual um dos grupos de ataque norte-americanos se setoriza no Mar Vermelho para tentar conter um eventual fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb pelos Houthis, que eles têm capacidade com mísseis antinavio e de drones para evitar a navegação nesse estreito, que é integrado ao Mar Vermelho, perturbando ainda mais o comércio petrolífero e de logística, de contêineres, de produtos, manufaturas, insumos, agravando ainda mais o abastecimento dos fluxos globais de logística e de manufaturas e também de hidrocarbonetos. Então, nós temos, na verdade, uma situação de potencial escalada e não de desescalada. Precisamos entender que coincide os 3 a 5 dias de prolongamento do cessar-fogo que Trump declarou, que é justamente o período para o Gerald Ford, ou seja, para o porta-aviões de Gerald Ford, mais 3 contra-torpedeiros chegarem na área considerada de zona de alcance para as operações de ataque aéreo perante o Irã. Então, é uma situação bastante difícil de acontecer. Sem contar que o Irã não vai abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos também declaram operações de controle das rotas marítimas, apreendendo navios ligados aos interesses econômicos chineses e iranianos. Ambos não vão, por hora, desescalar, inclusive, a esse nível de coerção econômica. Então, uma situação que cremos que haverá ainda escalada para depois, quem sabe, desescalar. Puxa vida, é um panorama novo realmente que o professor apresenta aqui para a gente. Lembrando que Donald Trump ontem, ele escreveu nas redes sociais que era para os Estados Unidos atirarem em qualquer lanche, em qualquer embarcação que chegasse próximo ali do Estreito de Hormuz ou tentasse realmente apreender algum navio com bandeira norte-americana, enfim, dificultar qualquer passagem ali no Estreito de Hormuz. Dificultar não, na verdade, facilitar a passagem pelo Estreito de Hormuz. Então, é um cenário preocupante o que o professor traz aqui para a gente. Professor, Laura Zen aqui no estúdio comigo, vou passar para apontamentos e questionamentos. Laura, por favor. Eu acho que esse quadro aí, a gente até estava antecipando um pouco isso, né? Falando que não se acredita em cessar-fogo americano, né? Quer dizer, o histórico de burlas ao cessar-fogo que os Estados Unidos acumulam e que Israel acumulam também, quer dizer, nós estamos vendo, enquanto aquela coisa, essa guerra começou enquanto estava havendo tratativas de paz entre o Irã e os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos resolveram atacar o Irã. Então, eu acho que é um momento dramático. Essa junção de forças que o professor estava falando, o Laterza estava falando, possivelmente é o que levou o Irã para lá, para Islamabad, que a gente sabe que o Paquistão é a China, né? É um proxy da China, digamos assim. O Paquistão, como um proxy, como um representante da China, pega e chama os caras lá, o Irã vai, talvez para pegar e tentar gerar condições para uma paz, ainda que não geral, não total, mas adiar esse ataque americano que, pelo que o professor Laterza está falando, é uma coisa que está para se resolver nos próximos dias, né? Sim. Então, e eu acho que é isso, quer dizer, é muito coerente com o histórico dos Estados, de como os Estados Unidos agem nesses conflitos. O que não quer dizer que ele vai vencer, né, professor? Eu acho que a pergunta que eu queria fazer é essa, quer dizer, os Estados Unidos já tem, no Vietnã mesmo, o senhor sempre fala daqueles ataques que foram feitos a contrapelo do cessar-fogo e que, na verdade, só levaram a um recoesionamento ainda maior do Vietnã para enfrentar os Estados Unidos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, diante de um possível ataque americano, o que é que o senhor acha que vai acontecer e como é que o Irã deve reagir? Sobre a questão de vitória, no jargão militar, no âmbito das ciências militares da história militar, é um termo que nós temos que contextualizar correlacionadamente com os objetivos políticos e estratégicos militares que levaram à deflagração de uma intervenção militar, de uma operação militar ou de uma guerra. Por exemplo, no Vietnã, os Estados Unidos tiveram cerca de 70% a 80% de vitórias táticas, mas tiveram uma ampla derrota estratégica. A União Soviética no Afeganistão tiveram mais de 90% de vitórias táticas.
porém tiveram uma ampla derrota estratégica. Isso tem correlação, portanto, com não atingir os objetivos políticos, estratégicos e militares. E os Estados Unidos não atingiram nenhum. Não houve a mudança do regime, não houve restrição ao programa de mísseis balísticos, não houve restrição ao programa nuclear, não houve destruição, não houve colapso do regime, não houve uma convulsão social e popular, e pior, houve um novo ator e um novo fator, o controle do Estreito de Hormuz, cuja navegação vai passar a ser controlada por IRGC, ao ponto do Trump fazer sociedade com o IRGC para controlar a rota e cobrar pedágio. Isso daí é algo que não existia, porque o Estreito de Hormuz tinha navegação livre. O que os Estados Unidos vão fazer dentro do seu padrão, quando se tem impasse estratégico, porque, como falamos, a sociedade civil norte-americana, a opinião pública norte-americana é muito sensível a derrotas e a perdas. Os Estados Unidos já sofreram um significativo número de perdas, não só de aeronaves, de radares e de sistemas de armas, mas também de pessoal, ao ponto que tem denúncias de que o Pentágono está acobertando baixas. Então, os Estados Unidos precisam sair para declarar vitória. E, para isso, qual é o padrão que aconteceu no Vietnã e até mesmo no Afeganistão antes da queda de Cabul em 2021? Fazer bombardeios massivos, destruir o máximo da infraestrutura civil, crítica e militar do país-alvo e declarar vitória. Ou fazer uma grande operação demonstrativa que, no caso, crie um efeito favorável na opinião pública norte-americana. Não podemos também desconsiderar a correlação com as eleições intercalares legislativas dos Estados Unidos em novembro agora de 2026. Trump precisa mostrar algum nível de vitória efetivamente, ainda que declaratória, mas que crie algo no imaginário psicossocial da sociedade norte-americana. Porque mais de 60% dos americanos estão criticando essa intervenção militar. E, obviamente, a perspectiva é de um resultado desastroso dos Estados Unidos nas eleições legislativas, implicando, portanto, na governabilidade de Trump a partir de dezembro. Então, essa é a perspectiva que nós temos. E, mais do que um cessar-fogo, nós temos que considerar o quê? A resolução definitiva desse conflito. E é bastante difícil, porque, só lembrando, Israel não deseja qualquer acordo definitivo. O componente israelense de influência ainda é determinante. O chefe do Mossad deixou claro. O regime de Netanyahu, o governo de Netanyahu, não abdicará até buscar a queda do regime iraniano. Isso foi uma declaração muito forte do chefe do Mossad que tem que ser levado em consideração. Então, haverá sérios conflitos até dentro do deep state norte-americano, do Estado profundo norte-americano, de como dirimir e equacionar esse impasse estratégico que foram se meter. Perfeito. Azenha. Eu queria saber do professor, em termos de resistência, professor, porque o Irã tem... A guerra deveria ter durado, na visão americana, um fim de semana, né? Depois que foi decapitado o regime, com a morte do Ayatollah Khamenei. Mas ela começou em 28 de fevereiro, se estendeu esse tempo todo, nós estamos num cessar-fogo agora. Eu queria saber da capacidade de resistência, professor, do regime iraniano, né? O pessoal até critica usar o regime, mas do governo iraniano, da República Islâmica, diante dessa ameaça do Trump de atacar pontes e toda a infraestrutura de produção de energia elétrica, de energia nuclear, de energia em geral, do Irã. O senhor acha que a República Islâmica tem condições de subsistir a um ataque devastador, como é prometido pelo Trump? Excelente pergunta. E só fazendo uma caracterização do âmbito da ciência política, que você muito bem citou, Luiz Carlos, que criticam quando nós mencionamos regime iraniano, regime russo, regime chinês, regime norte-coreano ou regime israelense. Regime, o que é um regime? Regime é um conjunto de predicados e qualificações que um sistema político de um Estado-nação assim se define, em critérios de governança, instituições e forma, inclusive, de definir o seu pacto social. Então, não é algo enviesado. É porque a mídia mainstream realmente procurou caracterizar regime como algo negativo, como algo pária, né? Eu entendo parte do público ter essa percepção. Quando, seja você, seja eu, falamos de regime, a gente fala até num conceito mais técnico. Mas vamos lá. Capacidade de resistência. Primeiro, vamos levar em consideração a profundidade estratégica do Irã. O Irã é um país que tem um sexto do tamanho da área dos Estados Unidos. É o maior país do Oriente Médio.
O Irã ele tem ampla diversidade geológica, geográfica. Então, essa profundidade estratégica, com 93 milhões de habitantes, torna absolutamente difícil levar à queda de todo um Estado-nação. Segundo ponto, o regime. Embora o regime tenha contradições, problemas de gestão econômica grave, problemas de contestação social em função da inflação elevada, os iranianos são profundamente nacionalistas, independentemente de etnias. As pessoas pensam que o Irã é monolítico em relação às suas etnias. Nós temos, logicamente, os persas, nós temos os hazaras, nós temos os buxitus, nós temos os assírios, nós temos uma comunidade armênia, nós temos os azeris, nós temos até os curdos. A imensa maioria, inclusive daqueles que contestam a ineficácia econômica e de gestão do regime, se unificaram em prol da defesa do país, não necessariamente do regime. Os iranianos não aceitam intervenção externa. E tanto que os baluques, que têm uma força insurgente, abdicaram de atacar as instituições do regime iraniano e se uniram em prol da defesa do país. Os baluques, que é um grupo insurgente. Então, nós temos o quê? Nós temos uma resiliência étnica, coletiva e profundidade estratégica. E as capacidades de combate através dos métodos de condução de guerra assimétrica, na qual o Irã tem um ciclo completo da sua base industrial de defesa naquilo que ele precisa, que são os seus programas de mísseis balísticos, inclusive com fábricas subterrâneas, e mais de 20 modalidades de drones. E mão de obra qualificada. É isso que o povo também, aqui no Ocidente, desqualifica o Irã. Pensa que o Irã é uma sociedade de letrados, analfabetos e de indivíduos maltrapilhos, barbudos e de chinelo. O Irã, repito, mais uma vez, tem 97% da sociedade escolarizada. O Irã é o quarto país do mundo que mais forma engenheiros no planeta. O índice de publicação de artigos científicos do Irã, seja em nanotecnologia, inteligência artificial, física de materiais e química, é entre os 10 do mundo. E humilha o Brasil em tudo. Ah, você está defendendo o regime iraniano? Quero deixar claro, não viveria lá. Não viveria lá. Para antes que venham me qualificar. Desqualificar a respeito disso, né? Hoje em dia é um pouco complicado. Porém, nós temos que ter uma diagnose objetiva, porque esses dados que eu estou falando, think tanks sérios do Ocidente, como a Rand Corporation, como a Stratfor, ou mesmo analistas israelenses gabaritados, comentam a capacidade de combate, principalmente em guerra assimétrica do Irã. Como eu falei, manteve 70% dos seus TER, transportador, etor e lançadores de mísseis balísticos. Manteve cerca de, no mínimo, 60% do seu inventário de mísseis. No mínimo, 30% a 40% dos seus drones. Isso são avaliações subestimadas. E a grande parte das fábricas de subterrâneos não foram atingidas, ou sequer foram. Então, temos que entender, como você muito bem perguntou, que o Irã ele tem esses fatores para resistir. E, para concluir, a resiliência coletiva de uma sociedade. Os iranianos eles têm resiliência coletiva para aguentar esses bombardeios massivos e sustentar milhares de mortes, diferentemente das sociedades ocidentais. Sociedades ocidentais são muito menos resilientes em situações de guerra total ou conflitos de alta intensidade. Você, Luiz Carlos, já cobriu o mundo e você sabe da diversidade psicossocial das sociedades. É muito diferente você esperar que, por exemplo, na guerra russo-ucraniana, seja no âmbito da Rússia e da Ucrânia, alguma sociedade europeia aguentasse aquele nível de volume de baixas diárias que essas sociedades aguentam. Mesma coisa é o Irã. Perfeito. Muito bom. Deixa eu só dar um aviso para quem está nos acompanhando. Aqui pelas redes, realmente a nossa conexão está travando bastante. Então, se você tem acesso à TV, vem para a TV assistir a gente, tá bom? Região Metropolitana, Capital Paulista, canal 44.1. Em todo o Brasil, antena parabólica, TV aberta, canal 555, tá bom? Vem assistir a gente pela TV, que aqui tá o sinal, assim, perfeito. Mas pela internet tem o pessoal reclamando que tá travando bastante. Tem bastante gente que já tá ligando a TV, então faça isso. Antena parabólica, canal 555 em todo o Brasil, tá certo? Professor, eu queria trazer aqui, acho que você é um dos poucos que pode nos ajudar a desvendar essa curiosidade. Tem algo rolando nas redes que é o seguinte, imagens mostrando muita chuva no Irã, lagos, rios que voltaram, áreas antes desérticas que voltaram de alguma forma a ser minimamente habitável, aí a ter água. Não só no Irã, né? Nós tivemos no Golfo chuvas fortes no Iraque, no Afeganistão. Isso. E isso está sendo atribuído, professor,
a bombardeios em antenas norte-americanas pelo Golfo Pérsico, em bases militares da região. Até que ponto isso é teoria da conspiração, isso é propaganda de guerra, ou tem algum fundo de verdade nisso? Porque eles chegam a dizer que os Estados Unidos usavam armas climáticas. É isso, as antenas produziam aí fenômenos que impediam nuvens de chegar até aí regiões e com isso impediam a chuva de chegar a essas regiões. Por isso o clima de deserto em algumas áreas. Isso ganha força, Thalita, porque no Vietnã tem a famosa Operação Popeye, que o professor certamente conhece, que é uma operação que foi feita de fato a partir da Tailândia, que era, nesse caso, para provocar chuva no Vietnã, na trilha do Ho Chi Minh. Então, sim, tem esse... Eu tenho curiosidade, porque até que ponto eu queria entender de fato que a gente pode acreditar nisso que está rolando, porque são muitas as imagens que começam a rolar nas redes, professor. Nós temos que diferenciar o impacto ambiental decorrente dos bombardeios das refinarias e dos diversas infraestrutura iraniana que leva, justamente, por exemplo, a fuligem tóxica e quando chove, isso, logicamente, impactar todo o meio ambiente e toda a sociedade com relação à estação chuvosa e as características geográficas do Irã. O Irã, ao contrário do que se pensa, não é um país totalmente árido. O Irã ele tem áreas climáticas similares à Europa, similares mesmo eu diria igual aos Alpes, mas com florestas temperadas, áreas também com florestas de clima de tropical de altitude. O Irã, diferentemente das monarquias árabes sunitas, não tem problema de abastecimento de água por causa das suas montanhas. O Irã tem áreas que nevam. O Irã tem picos nevados. Então, é importante aqui destacar que isso faz parte realmente das características climáticas mesmo da região. Eu até, assim, fazendo pesquisas, por exemplo, no Líbano, em determinadas temporadas neva. Na Argélia tem áreas que neva também. Então, muitas vezes se pensa que esses países são só desérticos, mas na verdade é porque realmente tem temporadas, tem períodos mesmo de chuva nesses países. Agora, realmente o impacto ambiental é muito elevado. Em relação a armas climáticas, elas têm eficiência um tanto crítica. Os soviéticos tentaram fazer isso, os americanos realmente tentaram fazer isso no Vietnã, mas além de ser muito custoso, o impacto é muito limitado por zona e por área. Por hora, as chamadas armas geotérmicas ainda são relativamente limitadas. Ainda não se tem no nível de utilização massiva para gerar um impacto numa área muito grande. E, consequentemente, além de ser muito custoso, não se tem ainda uma condição de gerar uma eficácia militar ampla. Perfeito. Mais algum questionamento para a gente finalizar? Acho que é isso, né? Esse é um tema, essa imagem que está aparecendo na tela Sim. ali, é uma imagem que a própria Guarda Revolucionária divulgou. Sim. Eles não dizem que eles que a ação deles é que mudou o tempo, mas eles estão dizendo, acompanhando aquela imagem, a Guarda Revolucionária falou: nossa, depois de muitos anos de seca, está chovendo, será que foi Deus que está nos ajudando? Eles brincaram no texto em que eles divulgaram aquela imagem ali. Você sabe como é o X do Twitter, uma vez que... De união coletiva, eu acho que é também, Isso, acho que é mais psicossocial mesmo. Que chega a ser quase propaganda de guerra mesmo, isso, né? Propaganda. E uma vez que você vê um vídeo como esse, o X, o Twitter, passa a te mostrar muitos e muitos outros, né? Então, assim, isso começou a pular de uma maneira aqui nas minhas redes. Eu escrevi um texto sobre isso, de tanto que eu vi no X as imagens que são reais, porque o rio Tigre, no Iraque, encheu. Lugares do Irã que estavam com seca também tiveram chuvas extraordinárias nas últimas semanas, então acho que está sendo usado de certa forma para... Né? Mas a gente pode atribuir a fenômenos climáticos que a gente sabe que realmente tem mexido com o nosso clima, né? Professor Laterza, sempre um prazer te receber por aqui, muito obrigada, tenha um ótimo final de semana, até uma próxima oportunidade, um abraço para você. Mas Thalita, você não vai falar sobre a jaqueta do professor? Conta pra gente a história da jaqueta, por favor.
Não, só uma jaqueta de um curso que eu fiz. Nada demais. Mas tem o russo aí, não é? Polícia. Ah, não, porque eu fiz no Ministério do Interior da Rússia. Foi só isso. Ah, que bacana. Chama a atenção de todo mundo, realmente. Claro. Tem tempo, bem antes da pronto. Também fiz curso no FBI, estou com a camisa aqui do FBI. Tenho experiência de curso em vários países, unindo duas potências, Rússia e Estados Unidos. Bacana demais. Um abraço, professor. Até. Um abraço, muito obrigado. Sempre um prazer. Muito obrigada, professor. Vamos lá, só uma última notícia envolvendo guerra. Denúncias de saques envolvendo soldados israelenses no sul do Líbano levaram o comando militar israelense a abrir investigação. Relatos publicados pelo jornal israelense Haaretz indicam que objetos de casas e comércios abandonados estariam sendo levados por militares em uma prática descrita como recorrente. Segundo os depoimentos, itens como motocicletas, televisores, móveis e até barras de ouro teriam sido retirados das áreas atingidas. Os relatos apontam falta de fiscalização e punição, com casos de vista grossa por parte dos superiores. De acordo com a reportagem, comandantes teriam conhecimento das práticas e não agiriam para coibi-las. Após a repercussão, o Comando Militar Israelense determinou a apuração e reforço da Polícia Militar nas áreas de fronteira. Mais notícias, ainda no cenário internacional. Paolo Zampolli, enviado especial do governo Trump para assuntos globais, gerou repercussão ao fazer declarações ofensivas contra mulheres brasileiras durante uma entrevista à TV italiana. Ele afirmou que brasileiras seriam programadas para causar confusão e as xingou de putas e raça maldita, ao comentar o relacionamento com a ex-mulher, a brasileira Amanda Ungaro, com quem foi casado por quase 20 anos. Segundo o jornal The New York Times, Zampolli teria procurado autoridades de imigração após descobrir que a ex estava em situação irregular nos Estados Unidos, o que teria resultado na deportação dela em 2025. Durante o tempo em que foram casados, Amanda Ungaro e Zampolli estreitaram a amizade com Donald Trump e Melania. Numa postagem recente nas redes, Amanda chegou a dizer o seguinte, abre aspas, vou destruir o seu sistema corrupto, mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Vou até o fim, não tenho medo. Talvez você devesse ter medo do que eu sei sobre quem você é e quem é o seu marido. Não tenho mais nada a perder na minha vida, tome cuidado comigo. Mais informações, inclusive, em tvtnews.com.br. Você pode conferir essa reportagem com atualizações, tá bom? É isso, pessoal. A gente conversava aqui nos bastidores sobre o entorno de Donald Trump. É esse tipo de gente que está no entorno de Donald Trump, Laura. É muito chocante, né? Quer dizer, é aquilo que nós estamos vivendo um momento de pornografia completa, né? Quer dizer, esse cara é o representante global do Trump. Ele é um amigo da família Trump. E esse cara sai a público dizendo que as brasileiras são putas. Gente, quando que a gente viu isso? Eles podiam pensar, mas eles tinham pelo menos um filtro, né? Um filtro, um conselheiro que falava, não abre a boca para falar isso porque vai gerar um problema. Quer dizer, isso aí são os amiguinhos do Flávio Bolsonaro. Vamos sempre lembrar, entendeu? Quer dizer, essa extrema-direita que se reúne em convescotes nos Estados Unidos, né, que é o fórum do CEPAC, o fórum da extrema-direita mundial e tal, esses caras eles têm esse conceito sobre as mulheres. Então não é troco de nada que o Bolsonaro era um cara que olhava para umas meninas venezuelanas e falava que pintou um clima. Não é por nada que o Bolsonaro era o cara que passava do lado de uma deputada do PT e falava que ela não era estuprável. Sim. Estuprável, como se ser estuprável fosse assim um sinônimo de ser bonita. Então, gente, nós temos e que ninguém pense que isso fica lá. Isso já chega aqui. Outro dia, há 2 semanas, um colégio tradicional de São Paulo, um colégio católico, teve um monte de meninos e tal, que acabaram, enfim, não sei se foram expulsos ainda, mas eles foram suspensos porque pegaram e fizeram uma lista das meninas estupráveis da classe. Então é sobre isso, quer dizer, nós estamos falando de uma elite cujos desvalores são tão gigantescos e que consegue se infiltrar na sociedade a ponto de pegar um colégio. É um colégio que tem, inclusive, tradição progressista. Sim. E fazer esse colégio, alunos desse colégio,
falar um negócio desse. Então, é uma ideologia de morte, uma ideologia contra as mulheres, é uma ideologia e é interessante. Quando a gente olha, a gente vai ver quem é que é contra o PL da misoginia. Quem é que é contra? A extrema-direita. Então, eles odeiam mulheres mesmo, eles acham que as mulheres são lixo, e é isso que está em disputa hoje no Brasil. Flávio Bolsonaro é exatamente isso, é exatamente esse cara. E quem apoia esses caras corrobora, reforça esse discurso que é contra as mulheres, que desumaniza as mulheres, que transforma as mulheres em carne para ser consumida pelos falos desses fascistas. Perfeito. Ai, que ódio! Lembrando que ele, Perfeito. Sim, ele é casado com a Amanda e ele tem um filho adolescente com a Sim. Amanda. Eu imagino o filho deste casal ouvindo o que o pai está sugerindo sobre a mãe dele. Por mais que eles tenham brigado, gente, mas fazer uma... Sim. Aparentemente ele deu uma entrevista para a Rai e a certa altura ele achou que a entrevista tinha acabado quando ele saiu falando coisas que foram gravadas. E aí o repórter da Rai publicou, como deveria ter feito de verdade. Porque ali foi revelador, mas assim, é absurdo que um cara vá dar uma entrevista para a Rai, na Itália, e vai fazer essas referências à mãe do filho dele. O filho que tem muita 15 baixaria. anos, inclusive, 16 anos, né? E tem um relato, né, agora, sessão meio fofoca, de que a Melania Trump dava sempre presentes para o filho. Eles eram realmente muito próximos, né? Então, assim, presente de aniversário. E ela, Amanda Ungaro, nessas postagens que foram apagadas depois, ela diz isso. Você sempre foi muito próxima de mim, você soube que eu estava sendo presa pelo ICE e não disse nada no interview. Ela sugere... Sim. Muito sim, porque o que aconteceu? Ela disse que ia dar entrevista para a CNN, para a CBC, emissora canadense, e de repente ela sumiu. Então, presume-se que alguma negociação aconteceu nos bastidores. Mas antes disso, o que ela sugeriu? Ela sugeriu o seguinte: primeiro, ela contou que aos 16 anos de idade ela viajou de Paris no avião do Epstein para Nova York. E aí ela sugeriu que a Melania teria feito o mesmo caminho. Eu não sei se você sabe, Thalita, que o Zampoli foi quem, como dono de uma empresa de modelagem, de modelos, uma agência de Nova York, foi ele que deu o visto para Melania ir para os Estados Unidos quando Melania não conhecia Donald Trump. Sim. Então, a Amanda sugere que a Melania era uma espécie de uma agenciada, vamos dizer assim, e que foi assim que ela se aproximou do Donald Trump, quando o Trump era, então, casado com a Marla Maples, ou seja... A Amanda Ungaro conhece Zampoli numa casa noturna aos 19 anos, ele com 32 anos, e eles se casam com essa grande diferença de idade também, né? Então, é isso, é tudo, a gente fica nesse campo da especulação, mas a gente sempre fala isso por aqui, ligando os pontos, a gente chega longe nessa história, né? Enfim, é isso. tvtnews.com.br, você tem mais detalhes de tudo isso. Vamos lá, vamos em frente. Olha só, uma crise energética global pode ser uma das maiores ameaças da história, segundo a Agência Internacional de Energia. O alerta foi feito nesta quinta-feira, 23, pelo diretor da entidade, Fatih Birol, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a instabilidade geopolítica eleva o risco de interrupções no fornecimento de petróleo e gás, com potencial para disparar preços, afetar cadeias de suprimento e pressionar a inflação global. O alerta reforça a pressão por diversificação das fontes de energia e aceleração da transição energética, num cenário de incerteza, de volatilidade nos mercados. Hoje, por exemplo, o petróleo Brent está girando aí na casa dos 100 a 105 dólares por barril, com forte volatilidade por conta dessa tensão no Oriente Médio. É o terceiro dia acima dos 100 dólares. Para a gente entender os impactos desse cenário e consequências aqui para o Brasil, inclusive, nós recebemos agora o José Sérgio Gabrielli, economista, professor da Universidade Federal da Bahia e ex-presidente da Petrobras. Gabrielli, um prazer te receber por aqui, seja muito bem-vindo aqui no Primeira Edição. Eu quero começar te pedindo um panorama do que a gente está vivendo. De fato, assim, é algo histórico o que vivenciamos em relação a petróleo e gás e essa possibilidade de uma crise no mundo. Bom dia. Eu tô sem o áudio do Gabrielli, eu acho que tá mutado aí.
Dá uma olhadinha, por favor. Bom dia. Nós estamos vivendo uma crise muito maior do que a crise dos anos 70. A crise dos anos 70 foi uma crise importante que teve impactos gigantescos sobre a vida das pessoas, sobre a sociedade, e levou a muitas modificações importantes na utilização dos combustíveis. Hoje, o que já perdemos de produção é maior do que aconteceu em 1973. Portanto, o impacto dessa guerra, no que se refere ao volume de exportação de petróleo, ele traz uma redução de oferta maior do que nós tivemos em 73. Por outro lado, nós temos uma outra característica dessa guerra. Essa guerra é uma guerra que atinge principalmente os países asiáticos. Atinge principalmente a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul. Esses países são países importadores de petróleo. E são países que têm uma capacidade de refino alta. Então, você tem um grande problema de que eles vão buscar outras alternativas para viabilizar a sua produção de diesel, de gasolina, de gás de querosene de aviação, de gás de cozinha. Então, essa busca de alternativas faz com que essa crise, que é direcionada ao mercado asiático, acabe se generalizando, acabe atingindo o mundo inteiro. Nós tivemos, então, um grande aumento do preço do diesel, da gasolina, da querosene de aviação e do gás de cozinha no mundo, e vários países começaram a adotar mecanismos para minimizar, para reduzir os impactos nos consumidores nacionais. O Brasil fez isso, e evidentemente que são ações de curto prazo importantes. Porém, nós temos que levar em consideração que, mesmo que a guerra acabe agora, nós teremos efeitos ainda por algum tempo, porque várias instalações de produção foram danificadas com essa guerra. Nós tivemos ataques no principal campo de produção de gás natural, na fronteira entre o Irã e o Catar. Nós tivemos ataques às instalações de liquefação de gás no Catar e no Kuwait. Nós tivemos ataques a refinarias. A Arábia Saudita está tendo dificuldades de repassar a sua produção por dentro do seu território até o Mar Vermelho. Há o risco do Mar Vermelho também ser atacado com a ação dos Houthis e com a ação da Somália. Então, nós temos ainda uma série de incertezas que podem afetar por um médio prazo o preço dos derivados. Os governos vão atuar tentando minimizar esse efeito. O Brasil tirou impostos federais, criou subvenção para os importadores, viabilizou mecanismos de financiamento utilizando um imposto sobre exportações de petróleo cru, mas nós temos uma limitação estrutural. Nós não temos capacidade de refino suficiente para atender 100% do mercado. Nós atendemos 70% do mercado de diesel, por exemplo, atendemos 80% do mercado de gasolina, atendemos 80 e poucos por cento do mercado de gás de cozinha, atendemos uma certa proporção significativa no mercado de QAV, mas nós não temos condições de refino para produzir o volume necessário para atender o mercado brasileiro. Não temos isso porque não fizemos o que era para ser feito, que era a construção de nova capacidade de refino no Brasil. Porque nós temos petróleo suficiente. Tanto é que nós somos o terceiro maior exportador do mundo nesse momento. Nós estamos exportando mais de 1,6 milhão de barris por dia de petróleo cru, mas não temos capacidade de transformá-lo em diesel, gasolina e querosene de aviação e gás de cozinha para o nosso povo. Que coisa, não? Gabriele, estou com Laura Capriglione e Luiz Carlos Azenha, vou passar para eles para apontamentos e questionamentos. Laura, por favor. Oi, Gabriele, prazer estar com você aqui. Queria te perguntar o seguinte, o Brasil, você acabou de falar, o Brasil é o terceiro maior exportador de petróleo. Eu vi alguma coisa que o Brasil exporta mais do que o Kuwait. A pergunta que eu queria fazer, com essa alta do preço dos combustíveis no mercado internacional, o Brasil está ganhando com essas exportações mais do que ganhava antes, né? Quer dizer, então, e o Brasil exporta uma parte. Não dá para ser usada esse superávit que o Brasil tem agora em relação aos preços anteriores
para pegar e segurar, conter os preços mas aqui no Brasil? Foi o que foi anunciado ontem, né? Pô, isso. então é Foi isso. feito. Então, Foi anunciado ontem. Isso foi feito já. O governo impôs, aumentou a tarifa sobre o petróleo exportado em 12%. Então, 12% do valor que está se crescendo vai para o governo, que pode utilizar, e é isso que foi feito ontem, pode utilizar esses recursos para compensar a redução do PIS/COFINS, a redução e o impacto sobre os preços finais dos consumidores. Mas lembre também que existe um outro elemento, que a Petrobras, que é a maior produtora brasileira de petróleo, que é a maior refinadora do Brasil, por exemplo, ela não tem hoje uma empresa que atue no varejo. Ela vendeu a BR. A BR hoje é uma empresa 100% privada. Você vê que quando você vai botar a gasolina no posto, ali é um fake news, porque ali a Petrobras não tem nada ali. Só tem ali, é uma empresa 100% privada. E essa empresa 100% privada, ela ajusta os preços, independente do preço que a Petrobras ajustou. Então, você vê que a Petrobras está vendendo o diesel, por exemplo, a R$ 3,40, R$ 3,50 em cada refinaria, mas na bomba ele chega a R$ 7. Essa diferença é apropriada pelos governos estaduais que continuam cobrando o ICMS e é apropriada pelos distribuidores e pelos varejistas, pelo posto de gasolina. A Petrobras não tem nada a ver com isso. Azenha. Eu queria fazer uma pergunta, Gabriele, que diz respeito à Bahia. Eu estive recentemente aí, eu vi diesel a R$ 7,40 no interior da Bahia, lá para o norte, lá para a região de Juazeiro, depois do Sergipe, que é um grande produtor. Eu fiquei olhando as torres de produção de petróleo e o diesel a mais de R$ 7,00. Eu queria saber que você falasse sobre o impacto eleitoral disso, porque nós teremos a repercussão primeiro no preço dos alimentos, provavelmente, e é uma coisa duradoura de alguns meses que pode impactar inclusive essa eleição? Olha, o caso da Bahia é um caso especial, né? O caso da Bahia e de Manaus, da Amazônia, porque a Petrobras vendeu a refinaria. A refinaria não é da Petrobras, a refinaria pertence a um fundo dos Emirados Árabes. O dono da refinaria é os Emirados Árabes. A refinaria da Bahia, por exemplo, ajustou imediatamente os preços às variações internacionais, coisa que não aconteceu com as refinarias da Petrobras. Então, esse ajuste fez com que a Bahia tenha hoje o diesel mais caro do Brasil. Então, isso é também um outro elemento, quer dizer, a privatização da refinaria da Bahia tem impactos muito negativos para o consumidor em termos de repassagem dessas variações do preço internacional para o consumo no mercado doméstico. O fato de você ser um grande produtor de petróleo possibilita você minimizar os efeitos dessa variação dos preços no mercado internacional, do mercado internacional no mercado doméstico. Vai ter efeito eleitoral? Provavelmente sim, porque principalmente vai ter um debate sobre quem é o responsável por isso. Porque a responsabilidade estrutural por esse problema é do governo Temer e do governo Bolsonaro, porque Temer e Bolsonaro foram os que estimularam a venda das refinarias da Petrobras. Se fosse feito o que eles queriam, a Petrobras teria muito menos refinaria hoje do que tem. E, além do mais, a venda da BR, distribuidora, e a venda da Liquigás, que também era uma empresa da Petrobras, que atuava no mercado de gás de cozinha, vai ser um debate na eleição. Quem foi responsável por isso? Porque essa é a causa fundamental do impacto do preço internacional chegar imediatamente no consumidor brasileiro. O governo está fazendo tudo que pode, o governo federal. O governo federal tirou os impostos federais, criou subsídios em conjunto com os governos estaduais para os importadores de diesel, criou mecanismos de se financiar com impostos sobre os exportadores de petróleo cru e, portanto, está fazendo o que tem que fazer no curto prazo. Mas no médio prazo é preciso repensar o papel do Estado no suprimento de derivados de petróleo, que é elemento fundamental para a segurança energética e para a segurança nacional. Eu lembro que os militares, na década de 70, na primeira crise das décadas de 70, os militares fizeram refinarias no Brasil, implantaram o pró-álcool no Brasil,
implantaram novas hidrelétricas no Brasil, exatamente para enfrentar o problema energético. E era um governo E você militar. está dizendo que a crise agora é pior que a dos 70, né, Sérgio? A crise de hoje é pior do que a dos 70. Agora, nesse cenário que você coloca de médio prazo, a gente até brincou essa semana aqui, a Laura disse, a gente voltou a discutir muito o petróleo e deixou de discutir transição energética, de fato, né? Até ano passado a gente estava discutindo COP30 e formas diferentes de energia, e a gente voltou a focar muito o debate em cima do petróleo. Ontem a gente conversava com o Breno Altman, ele falou que Cuba, nesse momento, para lidar com essa crise energética por falta de petróleo, tem contato com a China, que está trazendo placas voltaicas para buscar essa transição, né? Então, até que ponto, nesse médio cenário, num cenário, inclusive, que o governo tenta fazer de tudo para contornar essa crise, a gente está pensando em transição energética e até que ponto é possível pensar nessa transição? Olha, eu acho que vai haver uma aceleração da transição no médio prazo. No curto prazo, não. Mas no médio prazo, sim. Agora, é preciso lembrar que o Brasil ele tem, por exemplo, em termos de matriz de geração elétrica, nós temos 90% da nossa geração elétrica já é renovável. Nós temos hoje, provavelmente, se você entrar no site da ONS agora, você vai ver que provavelmente metade da geração elétrica brasileira que está acontecendo exatamente nesse momento é renovável. É eólica, solar e hidrelétrica. Nós usamos muito pouco carvão e nós usamos muito pouco óleo combustível para produzir energia elétrica. Nosso problema não está na eletricidade, nosso problema está na mobilidade. Nós estamos avançando na frota de veículos elétricos e nós temos uma situação inédita no mundo. Nós temos 15% do diesel que é usado nos caminhões brasileiros é biodiesel. E 27% do etanol que é usado nos carros leves brasileiros é etanol. Então, portanto, isso não existe no mundo. Então, nós estamos praticamente no limite, no desejo que o mundo tem para a transição energética. Nós já chegamos lá. Então, o que nós podemos fazer a mais, em termos de transição energética, é basicamente reduzir as emissões. E as emissões envolvem, essencialmente, uma mudança do manejo da terra, do desmatamento, das queimadas e da agropecuária. Nós temos que mudar o nosso modelo agrícola, porque é aí que está a nossa principal emissão de gases de efeito estufa. Você quer mais uma sobre petróleo? Porque depois eu vou mudar para terras raras, inclusive. Eu queria vou aproveitar. só fazer uma pergunta. Claro, claro. Você falou da ditadura construindo refinarias, o pró-álcool, enfim, todo um programa para tornar o Brasil independente, autônomo em termos energéticos. Eu queria te perguntar, em vista desse desastre que foi cometido, que foi provocado nos governos Temer e Bolsonaro, com a entrega da BR Distribuidora, a venda das refinarias e tal, o que o governo podia fazer? O governo pode tentar reestatizar, pode tentar criar uma outra rede de distribuição de petróleo, porque se eles estão vendendo a esse preço, que dobra o preço do diesel, por que o governo não cria um PIX do combustível, entendeu? Postos PIX. Aqui você compra com PIX e você compra o petróleo mais barato. Não tem nada que o governo possa fazer no sentido de dar um bypass dessa sacanagem que o Temer e o Bolsonaro realizaram? Não, o governo está fazendo, né? O governo fez. O governo reduziu o PIS, reduziu o COFINS, e criou subsídios. Ele fez isso, já fez. Isso segurou o preço. Você compara a variação do preço, mesmo na ponta, mesmo no varejo, com a variação internacional, a do Brasil é menor. Então, nós estamos menos vulneráveis do que estão países como, por exemplo, a Índia, ou como países como estão, por exemplo, países que são importadores, países da Europa que são importadores de petróleo. Então, nós estamos melhor do que outros países, porque o governo atuou. Agora, o grande ator desse processo é a Petrobras. E, portanto, quem pode fazer alguma coisa em termos de voltar ao refino e aumentar a capacidade de voltar à distribuição e aumentar a capacidade de refino é a Petrobras. A Petrobras tem um plano estratégico de 5 anos. Todo ano, ela reformula o seu plano estratégico. Então, provavelmente, eu acredito que nesse ano de 26,
a Petrobras vai repensar o tamanho dela na distribuição brasileira e provavelmente vai seguir o modelo vitorioso da indústria do petróleo desde o tempo dos Rockefeller, desde o início do século passado, que é o modelo que as grandes empresas de petróleo extraem petróleo do subsolo, processam esse petróleo nas suas refinarias, entregam isso para as distribuidoras que levam para os postos que chegam ao consumidor final. As empresas de petróleo são integradas. A desintegração da Petrobras, que foi tentada pelos governos Temer e Bolsonaro, é um crime de lesa-pátria e é um crime contra a empresa, o modelo empresarial mais dominante do mundo, que é esse modelo integrado. Você tem a Shell, tem posto de gasolina, a Exxon tem posto de gasolina, a BP tem posto de gasolina, a Repsol tem posto de gasolina, a Sinopec Chevron tem posto de gasolina na China, as empresas europeias têm postos de gasolina. Por que a Petrobras não pode ter? Total. A Total Repsol. tem, Repsol, Repsol. todos têm. Todos têm. Fora o estelionato, né? Quer Foi, dizer, foi. a falsidade ideológica, porque eu não sabia que o posto Petrobras não era Petrobras. Agora não é mais. Pô, né? não, eu sei, mas pô, Agora é fake. um monte Muda o nome, de gente né? Pois compra, é. Agora é consome quando falou, é gasolina fake. Petrobras por causa da confiabilidade da Petrobras, que não Exato. tem mais nenhuma, pô. É estelionato, é fake news. É fake news. Você para lá, você para no posto. É, falsidade excelente. ideológica. Você Sim. assina como Petrobras aquilo que você não é. Pô. Isso. Deixa eu mais trazer ainda. agora essa. É mais Diga, grave complete. É mais grave ainda, porque pelo acordo, até 2029, não só eles podem usar a marca Petrobras, como a Petrobras não pode usar a marca Petrobras. É. Tá vendo? Até 2029. O Lula, inclusive, ressaltou isso recentemente, né, Sérgio? Foi O Lula, o bastante presidente falou, até irritado, ele falou isso. 2029. Não pode. Gabriele, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente rapidamente falar um pouquinho sobre terras raras, mas deixa eu trazer essa notícia antes. Parlamentares do PSOL acionaram a Procuradoria-Geral da República para tentar barrar a venda da mineradora Serra Verde a um grupo dos Estados Unidos. A iniciativa partiu dos deputados Samia Bonfim, Glauber Braga e Fernanda Melchiona. No pedido, eles pedem a anulação imediata de todos os atos ligados ao negócio, como contratos, pagamentos e acordos. O grupo alega violação de princípios constitucionais, especialmente a soberania nacional e o Pacto Federativo. A representação também pede que sejam analisados atos do governo de Goiás que possam ter facilitado a exportação de terras raras, minerais considerados estratégicos para setores como tecnologia e defesa. Os deputados pedem que o STF invalide a operação sob o argumento de que o Estado, que era governado por Ronaldo Caiado, teria invadido competências exclusivas da União. Queria te ouvir sobre tudo isso, sobre essa polêmica que surgiu essa semana, mas que inclusive ocasiona o debate sobre o controle em relação a terras raras aqui no Brasil, Gabriele. Olha, eu acho que isso é extremamente relevante, extremamente importante, porque os minerais críticos, né, e aí eu vou mais do que as terras raras, o lítio, o cobre, o níquel, o tungstênio, e as terras raras, que são 17 tipos diferentes, que eu nem sei o nome delas, porque elas são terras raras por definição, são cada vez mais elementos estratégicos fundamentais da segurança nacional. Nós temos que entender que os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande potência mundial, e a China, que é a segunda grande potência mundial, tratam a questão das terras raras e a questão dos minerais críticos como elementos de segurança nacional. Não são regras normais que são alimentadas para tratar essas terras raras. Os Estados Unidos, por exemplo, tem hoje uma situação dramática, porque a China, sem dúvida nenhuma, está muito na frente da capacidade de processamento de terras raras e de processamento do lítio e de armazenamento de energia através de baterias de tipo especial do que os Estados Unidos. Então, a China avançou tecnologicamente no processamento das terras raras, além de ter, naturalmente, no seu território, mais terras raras do que os Estados Unidos. Então, a China está vencendo essa batalha. Então, os Estados Unidos estão olhando para todos os lugares que podem ter terras raras. Então, ele olha para o Brasil, ele olha para o Chile, ele olha para a Argentina, ele olha para a Bolívia, que são as três, o chamado Triângulo do Lítio
onde tem a maior quantidade de lítio do mundo, e que tenta aí, por suas empresas, atuar nesse setor. No que se refere às terras raras, o Brasil só tinha essa empresa atuando em Goiás. E essa empresa, ao ser vendida para os Estados Unidos, ela não poderia ser vendida. Então, eu acho que o pessoal está correto em demandar e criticar a venda dessas terras raras, porque elas têm que ser submetidas a uma política nacional de minerais críticos. Nós temos que ter uma política nacional, nós temos que definir uma nova regulação, levando em conta que quem controlar esses minerais, quem controlar vai ter um papel geopolítico internacional extremamente mais poderoso. E o país precisa ser poderoso, o Brasil precisa ser poderoso. Nós precisamos voltar a tomar a ideia de que nós somos um país grande, que nós temos um projeto para o futuro, que nós queremos um país que seja capaz de influenciar nas questões da modernidade. Então, portanto, eu sou extremamente favorável a ter uma política muito clara de segurança nacional em relação às terras raras. O Goiás, para mim, fez um absurdo. Realmente, o acordo, o memorando de entendimento assinado pelo governo de Goiás com os Estados Unidos é um acordo que não tem validade, é claramente inconstitucional. Para mim, ele é claramente um acordo lesa-pátria, é um acordo de vendilhão. O Caiado, que é candidato a presidente da República, é um vendilhão da pátria. Nós temos que dizer de forma clara isso. Laura? Eu quero saber se você é a favor da Terrabras. A gente tem falado muito sobre essa Terrabras. Tem uma disputa interna no PT, né? Então, setores do PT querem a Terrabras, outros não. Outros não, outros dizem que, bom, pelo menos alguma coisa a gente consegue antes da Terrabras. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Minha opinião, a gente claro, precisa da Terrabras para ter uma política soberana em relação às terras raras? Eu acho que não precisamos de uma Terrabras para ter uma política soberana. Nós podemos, por exemplo, utilizar a nossa empresa de energia atômica, de energia nuclear. Nós temos uma empresa 100% estatal já existente que atua na área nuclear. E essa empresa que atua na área nuclear, as terras raras, em geral, ocorrem junto a minerais radioativos. Então, portanto, nós podemos ampliar a ação da empresa de energia nuclear, nossa, que já existe, que sobreviveu à privatização da Eletrobras, e, a partir dela, você tem uma atuação do governo no setor de terras raras. Mas eu acho que o mais importante não é a empresa estatal. O mais importante é uma regulação da ação da empresa privada. Que mesmo tendo empresa estatal, você não vai conseguir impedir que a empresa privada atue. Então você tem que... E a empresa privada provavelmente terá muita maior capacidade de capital e de acesso a tecnologias do que a empresa estatal. Portanto, ter uma empresa estatal é importante, mas não é o que vai controlar o setor. O que vai controlar o setor é regulação, é agência, é definição de procedimentos que o governo tem que atuar. Não pode deixar o livre mercado atuar. Isso, em momentos de crise, é assim que se comportam os Estados. Os Estados Unidos o Trump acabou de fazer, a semana passada, vários decretos, que eles chamam de instruções governamentais, presidenciais, vários decretos dizendo que petróleo, gás, derivados de petróleo são elementos de segurança nacional. O governo pode fazer o que quiser. Portanto, por que o Brasil não pode fazer isso? Sim, sim. Quer complementar? Eu acho que... Não, eu acho isso. Criar uma Terrabras, primeiro você vai levar um tempo para fazer isso. Você vai estruturar um processo que vai precisar de definição de recursos, a captação de recursos. Você vai perder tempo no processo. Eu acho que você pode avançar na regulação já, pode avançar naquilo que é preciso mudar constitucionalmente no médio prazo e pode utilizar um instrumento que já existe de uma empresa nuclear brasileira mudando o seu escopo. Diga. Tem como fazer mais um? Sim, por favor. Eu queria saber, Gabriele, sobre a questão dos fertilizantes. Nós estamos enfrentando uma crise internacional que está afetando os agricultores dos Estados Unidos, por exemplo.
A gente teve mudanças no Brasil, né? A retomada da produção, mas nós não estamos num nível ainda desejável para a produção de fertilizantes, sendo que nosso é o país do agronegócio, praticamente, não? Sim, a demanda de alimento vai crescer. Não há dúvida que vai crescer. Para que haja crescimento da demanda de fertilizantes, de alimentos, ou você amplia a área plantada, ou você intensifica a área plantada utilizando mais fertilizantes. A utilização de fertilizantes tem três tipos de fertilizantes: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O nitrogenado, ele é possível de ser produzido, porque você pode utilizar o gás natural para produzir o nitrogenado. Ou você pode produzir o nitrogenado a partir do hidrogênio, utilizando a eletricidade. Então, são dois processos para produzir o fertilizante nitrogenado. Nossas Fafens, nossas unidades de produção de fertilizantes nitrogenados, essencialmente ureia e amônia, essa ureia e amônia produzida nossa, ela é insuficiente para atender o mercado brasileiro. Por quê? Porque o mercado internacional, principalmente a Ucrânia, a Rússia e o Irã, é um mercado, e a China, é um mercado internacional que usa muito carvão e gás natural. E ao usar muito carvão e gás natural, esses países que têm um volume de gás natural muito intenso, eles conseguem produzir os fertilizantes nitrogenados mais baratos do que nós produzimos no Brasil. E, portanto, nós estamos com um problema grave. Quando o preço internacional cai, tudo bem. Mas quando o preço internacional sobe, isso é um problema. Então, nós temos que caminhar no Brasil a atuar em três direções, ao meu ver. Primeiro, nós precisamos aumentar a capacidade de produção nossa. Nós temos que retomar a UFN 3 do Mato Grosso, que foi parada com 85% feita e que está sendo retomada. Nós temos que retomar a produção das UFN 1 e 2 na Bahia e em Sergipe para utilizar o gás natural e produzir ureia e amônia. Mas isso não é suficiente. Nós temos que fazer também uma mudança na agricultura. Nós temos que usar mais bioinsumo, nós temos que usar mais rochas mineralizadas que podem vir a substituir o nitrogenado. No que se refere ao fósforo e ao potássio, nós temos dois problemas. Primeiro, o problema de disponibilidade de reservas naturais. Nossas reservas naturais são localizadas principalmente hoje em Sergipe e no Amazonas, mas nós temos um problema no Amazonas de tecnologia. Não é que nós não tenhamos tecnologia. É que a tecnologia dominante hoje é uma tecnologia de dissolução do sal de potássio, e isso cria uma salmoura muito tóxica e que afeta a Amazônia. Então, do ponto de vista ambiental, há limitações muito severas para você produzir potássio na Amazônia, a não ser que você transporte esse resíduo 4.000 quilômetros no rio Amazonas e leve no mar, o que torna muito difícil do ponto de vista econômico essa possibilidade. O fósforo nós temos mais evidência, mais possibilidades, mas tanto o potássio como o fósforo dependem do ácido sulfúrico para ser processado. E o ácido sulfúrico depende de enxofre. 40% da capacidade mundial de produção de enxofre foi destruído agora na guerra do Irã. Então, não é só o petróleo que vai ser afetado com a guerra do Irã, mas já temos 40% da capacidade de produção mundial de enxofre destruída. Gente. Sim. Então, isso significa mais impacto sobre o preço de alimentos. Para fechar, Que nó, última, que nó, pois é, Deixa eu fazer Laura. uma última perguntinha que não quero calar, já que você falou da Nuclebras. Eu queria que você falasse, nessa equação de estrangulamento de insumos no mundo inteiro e tal, a questão da energia nuclear não volta a ser uma alternativa energética importante para a humanidade e para o Brasil em particular? A energia nuclear tem dois grandes problemas, que não são ainda solucionados internacionalmente. O primeiro grande problema é a garantia do que fazer com o resíduo nuclear. Todos os processos de armazenamento do resíduo nuclear são falhos. Então, isso é um problema, porque a vida média de um mineral radioativo é muito longa. Tem minerais que duram 300 anos, 400 anos.
E, portanto, você precisa ter um armazenamento seguro, que você não tem ainda significativamente. E o segundo elemento é a segurança do processo. A segurança do processo melhorou depois do acidente de Fukushima, melhorou. Porém, ainda há limites nessa questão. O mundo está caminhando para uma outra tecnologia, principalmente em torno de aplicações muito intensivas de energia de altíssima qualidade, como data centers, que é a utilização de mini usinas nucleares. São usinas nucleares de pequeno porte, sob controle, com pequeno uso de usinas. Quem é que está crescendo no mundo em termos elétricos, utilizando a fissão ou a fusão nuclear? É a França, que já tem hoje 40% de sua energia nuclear, a Rússia tem usinas nucleares e a China também está crescendo o seu uso nuclear na China. Mas o resto do mundo ainda está um pouco retraído, incluindo a Alemanha, que foi o nosso principal parceiro na construção de Angra 1 e 2. Eu acho que, nesse momento, construir a Angra 3 não deve ser uma prioridade. Por que não deve ser uma prioridade? Porque nós temos alternativas, nós podemos crescer enormemente a produção eólica e solar, nós podemos crescer enormemente a nossa capacidade de abastecimento, de armazenamento de energia, com baterias de grande porte, trabalhando em conjunto com a eólica e solar. Na mobilidade, eu acho que a eletrificação restrita aos veículos de pequeno porte, essa eletrificação ela deve ser combinada com o uso de biocombustíveis. Os carros híbridos são mais eficientes energeticamente do que os carros puramente elétricos. Então, eu acho que nós temos alternativas à energia nuclear nesse momento, que não valeria a pena focar na energia nuclear nesse momento. Gabriele, agradecidíssima pela sua presença aqui com a gente hoje. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, até. Vamos lá, rapidamente. O presidente Lula teve alta agora há pouco do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O presidente passou por 2 procedimentos, uma retirada de tecido da pele na cabeça e uma infiltração no punho, ambos considerados bem-sucedidos. Ontem, antes do procedimento, o presidente Lula disse que quer desmascarar mentirosos e convocou a população a reagir contra fake news. A afirmação aconteceu no evento que comemorou os 53 anos da Embrapa. Sem citar nomes, Lula criticou adversários e o uso de celulares para distorcer debate político, em meio ao cenário eleitoral que tem ele e deve ter Flávio Bolsonaro como principal rival. Vamos dar uma olhada. Então essa gente que fica fazendo essa imbecilidade no telefone celular, tentando mentir na internet, esse ano, vocês têm que assumir a responsabilidade. Nós precisamos desmascarar os mentirosos e as mentirosas desse país. São vocês. Utilize o celular de vocês para não deixar ninguém convencer a sociedade brasileira com base na mentira, com base em inverdade, com base em ataques pessoais. A frase ficou cortada, mas o principal ali da ideia de Lula a gente pegou. Mais uma fala dele, isso num contexto do agente americano Michael Myers, que atuava na área de imigração no Brasil desde 2024 e já retornou aos Estados Unidos. E a saída aconteceu após o governo Lula adotar o princípio da reciprocidade em resposta à expulsão do delegado federal Marcelo Ivo de Carvalho dos Estados Unidos. Ontem, ainda nesse evento em Brasília, o presidente Lula reafirmou a contratação de novos profissionais para a Polícia Federal. Ele disse que determinou ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, que chame todos os delegados e agentes da PF emprestados para outros órgãos públicos para se juntar ao combate ao crime organizado no país. Pela primeira vez na história da Polícia Federal, ela vai conseguir ocupar todos os cargos que a Polícia Federal tem na história da Polícia Federal. Somente agora ela vai ocupar todos os cargos. E mais ainda, Alckmin, você me ouviu, você tem que saber. Ontem eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota
convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado. Mas aqueles agentes ou delegados que estão aí em outro lugar, fingindo que estão trabalhando e não estão trabalhando, todos vão ter que votar, porque nós vamos derrotar o crime organizado nesse país e nós precisamos de todos os delegados e de todos os agentes trabalhando para prender bandido nesse país. Tá aí. Deixa eu trazer uma última notícia do cenário internacional. A gente abriu aqui falando sobre a viagem do chanceler iraniano para o Paquistão. Ele postou essa mensagem aqui há pouco, embarcando numa oportuna visita a Islamabad, Muscat e Moscou. O objetivo das minhas visitas é coordenar estreitamento com nossos parceiros em assuntos bilaterais e consultar sobre os desenvolvimentos regionais. Nossos vizinhos são nossa prioridade. Uma mensagem que, inclusive, não acena para uma possível negociação com os Estados Unidos, viu? É Paquistão, nesse momento, é uma Muito conversa com o Paquistão. E Moscou, né? E Moscou e Oman, Moscou, que né? é Por conta do um estreito. parceiro, inclusive, militar, né? Exato, exato. Muito interessante, muito interessante. E juntando com aquilo que o Laterza estava falando, no momento de escalada americana, o cara vai lá se encontrar com os parceiros regionais. Isso aí pode indicar, antes de indicar a paz, indicar que cada um está se montando nas suas forças para enfrentar o inimigo. Né? E acho que vale lembrar também que esse suposto cessar-fogo estendido por Donald Trump não tem prazo. Então, assim, lembra quando a gente brincava, final de semana a gente vai estar a postos? Pode acontecer algo a qualquer momento mesmo. Então... E vamos lembrar, Donald Trump gosta de atuar nessas coisas loucas no final de semana e de madrugada. Então vamos todo mundo ter que ficar de olho. Você sabe que, assim, eu fico aqui de olho na rede social dele. Daí outro dia eu brinquei, né? Ele tá postando como louco. Hoje ele não postou nada. Nada. Então, assim, são sinais, é ligar pontos aí. Mas ele não postou nada aqui. A última postagem aconteceu, inclusive, quer ver? Há 3 horas, mas foi uma reportagem que ele compartilhou. Mas assim, durante essa parte da manhã, ele geralmente posta muita coisa, fica aqui sempre de olho. Hoje não tem nenhuma postagem. Para fechar, Zenha? Apenas desejar que não haja retomada da guerra, né? Mas eu acho, não sei, eu fiquei muito preocupado. Aliás, hoje eu tenho que elogiar vocês pelo programa, porque o programa hoje foram 2 aulas que a gente teve aqui, né, com o Gabriel explicando tudo e tal. Mas a gente fica muito preocupado, né? Isso. Porque os impactos, como o Gabriel disse, sobre a produção de fertilizantes, de médio prazo ainda para a questão do petróleo e principalmente do diesel, que toca todo o transporte brasileiro, a gente fica preocupado. Ele coloca, né, que o que a gente não está sentindo agora, a gente pode vir a sentir agora justamente, no médio prazo. Então, realmente, a guerra ela ainda vai impactar negativamente aqui o Brasil e o mundo todo. Vamos aguardar. Laurazinha, beijo para vocês, ótimo final de semana, até segunda-feira. Vamos lá, vamos seguir? Vamos chamar o Luiz Zanin, crítico de cinema, jornalista cultural. Zanin sempre trazendo o melhor do cinema, do streaming, para que você possa planejar o seu final de semana. Olá, Zanin, tudo bem por aí? Oi, minha querida, tudo bem, e aí? Tudo certo também, Zanin. Essa expectativa, né, guerra, que vai escalar, não vai escalar, mas a gente já meio que normalizou isso, infelizmente, viu? Toda sexta-feira é isso. E aí, vai ter plantão no final de semana ou não, né? A gente está nesse modo guerra. Vamos lá, a gente tem 3 estreias brasileiras no cinema. Sempre boa notícia, né, quando a gente tem filme brasileiro. Vamos começar falando o ano em que o frevo não foi pra rua. Conta pra gente. Esse é um documentário muito simpático, mas que também tem um lado de tristeza, porque ele foi feito durante a pandemia, quando exatamente o frevo não saiu à rua, como o próprio título diz. Ele é dirigido pelo Bruno Mazzocco, né? E ele diz que é um filme sobre perda, né? Sobre perda dessa tradição, embora temporária, mas que obedecia ao bom senso e às ordens de distanciamento social que foram aplicadas durante a pandemia, né? Pelo menos as pessoas de bom senso desse país, que não são todas, mas uma parte que pensa com a própria cabeça, né? Sabia que por mais
tradicional que fosse o Carnaval de Rua de Olinda, e eu já estive num Carnaval de Rua de Olinda e posso dizer para você que foi uma experiência totalmente inesquecível. Foi o melhor carnaval que eu passei na minha vida, né? Que é uma maravilha. Então, eles têm aquela tradição muito forte dos bonecos, dos pequenos conjuntos musicais. Aquilo é uma absoluta maravilha. Aquilo é uma coisa assim, imperdível. Então, eles fazem esse processo de luto, né, desses anos em que esse carnaval não pôde ser feito, né? Ouvem as pessoas que tradicionalmente frequentam o carnaval, né? E mostram, quer dizer, essa parte triste, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, a parte alegre, que é a manutenção e a sobrevida dessa maravilhosa tradição brasileira, que é o carnaval de rua, particularmente em algumas cidades, e com destaque do carnaval do Recife e de Olinda, marcada pelo frevo, que é o ritmo musical totalmente alucinante, maravilhoso, né? Eu gostei muito desse documentário. Ele ouve as pessoas que participam do carnaval, tem alguns depoimentos muito interessantes, alguns muito engraçados, outros comoventes, e dão um panorama geral para quem não conhece a festa, para que mostre a penetração social que essa festa tem nas populações dessas cidades. É muito legal esse documentário, bem bacana. Bacana, tá aí para vocês. Diga. Ele é dirigido, só dar uma informação adicional, que ele é dirigido por duas pessoas, o Bruno Mazzocchi e Mariana Soares, é uma dupla, então, que dirige esse documentário, bem bacana. Fechou. Agora a gente tem Papagaios. Olha, Papagaios é um filme dirigido pelo Douglas Soares, e ele participou do festival do ano passado em Gramado, do Festival de Gramado do ano passado. Eu até julgava que ele seria o favorito, ele acabou não ganhando o prêmio principal, mas ganhou vários prêmios importantes no Festival de Gramado, e ele tem uma atuação maravilhosa. O destaque total desse filme é a atuação do Gero Camilo, que é um grande ator, ele está sempre bem, o Gero Camilo está sempre bem naquilo que ele faz, é um talento esse menino. E aqui ele está particularmente bem nesse papel do que é. Por que é papagaios? É aquela famosa expressão brasileira, que eu não sei quem fez, quem bolou essa expressão, mas ela é de altíssima criatividade, que é o papagaio de pirata. É aquele, que é papagaio de pirata? Todo mundo sabe, né? É aquele cara que se posta em fotografias ou filmagens ao lado de pessoas famosas, né? E pega uma carona naquilo para sair nas fotos, ou nos telejornais, ou nos filmes e tal, né? E esse personagem do Gero Camilo é, assim, vamos dizer assim, o mestre dos papagaios de pirata. Então, ele sabe, por exemplo, ele sabe ir a um enterro, como é que ele vai se aproximar do caixão para segurar uma das alças do caixão, porque aí ele tem maior probabilidade de ser filmado. Ele sabe em que ângulo se colocar dentro de uma sala de velório, ele sabe, não estou falando de enterro, de velório, mas em qualquer circunstância social que envolva pessoas famosas, ele sabe onde se colocar e o que fazer para ele fazer parte do noticiário, sem ter nada a ver com aquilo, mas ele fazer parte do noticiário. Então, é muito interessante esse personagem dele. Só um instantinho que eu preciso fechar uma porta aqui. Vai lá. Eu lembro muito bem desse filme, porque você comentou, acho que quando ele estava nesse festival, e me chamou bastante atenção justamente pelo nome, né? Que é muito criativo e remete absoluto à figura do papagaio de pirata. Muito bom, continue. Vocês desculpem, eu deixei a porta aberta, o vento estava batendo, vai interferir no som aqui, né? Mas então, e esse filme é muito bacana. Ele é ambientado em cidades da periferia do estado do Rio, né? Então ele tem um lado suburbano muito interessante, que é um lado quase documental que o diretor capta e coloca no filme. E ele é um filme misterioso, Thalita, porque a um determinado ponto da história, esse mestre dos papagaios de pirata se sente envelhecer e ele quer criar um sucessor dele, um continuador dele. Então ele arruma um discípulo. E a relação dele com esse discípulo
é muito estranha. Você fica meio desconfiado do que pode acontecer naquela relação entre o mestre e o aluno dos Papagaios de Pirata, né? Então, naturalmente, que eu não vou dizer o que acontece, mas isso fica, é feito, é como se fosse um ruído de fundo, de suspense. Você fica o tempo todo inquieto, pensando que alguma coisa diferente vai acontecer ali, né, entre essas duas pessoas. Então é um filme assim com muitas qualidades. Eu gostei muito das qualidades. Até apareceu uma frase que é minha aí na propaganda, um filme fora da curva. Ele é totalmente fora da curva mesmo, né? Ele é um filme que dificilmente você vê um filme com esse registro e com esse tipo de personagem. Eu não conhecia nenhum filme com esse tipo de personagem. É muito interessante, o filme é muito bom, muito bem feito do ponto de vista técnico. E, repito, a atuação do Gero Camilo é, assim, de antologia. E ele, naturalmente, foi o vencedor do troféu de melhor ator no festival. Maravilha. Daí a gente vai com mais um documentário e de uma diretora brasileira, agora também brasileiro, né? Raízes do Sagrado Feminino. Exatamente. É um filme dirigido pela Carla Camurati, que é uma diretora muito interessante. Ela é uma mulher de múltiplos talentos, né? Ela é atriz, trabalhou em muitos filmes, agora ela está se definindo como ex-atriz, porque ela disse que não pretende mais atuar. Mas ela fez muitos papéis muito interessantes. Para você ter ideia, no filme La Marca, ela fez o papel da Yara Yavelberg, que era companheira do Lamarca, né, e que foi assassinada pela ditadura. O casal foi perseguido, ela foi uma das vítimas dessa perseguição. Ela fez vários outros papéis, muito importantes no cinema brasileiro, mas esse é muito marcante, e agora ela deixou de atuar. Então, ela é diretora, ela tem vários filmes assinados por ela, né, e é também produtora cultural, ela está metida em mil coisas relativas, mil atividades relativas ao cinema, né? E ela foi diretora de um filme muito importante na filmografia relativamente recente do Brasil, que é o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que, na época pior dos últimos 40, 50 anos da cinematografia brasileira, quando o cinema brasileiro praticamente tinha parado, não tinha mais quase produção e, sobretudo, não tinha público, ela conseguiu fazer com que esse filme, dirigido por ela, atingisse a cifra espantosa na época, no começo dos anos 90, de 1.300.000 ingressos vendidos. Então, é um filme que fez história no cinema brasileiro, foi dirigido por ela. E o que ela faz agora? Esse é um documentário que ela vai prospectar nas religiões, né, o papel subalterno das mulheres, mostrando como as religiões, as grandes religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tal, são religiões que derivam de práticas extremamente machistas. São os homens que mandam e reservam às mulheres um papel subalterno no âmbito mesmo dessas religiões. Então, no momento em que existe essa luta das mulheres, né, pela igualdade social e tudo, e, sobretudo, pelo combate ao feminicídio, né, a coisa mais urgente, mais trágica que a gente tem que enfrentar hoje em dia, esse filme procura mostrar, mas sem ser didático, nem direto, e nem fazer acusações, nem levantar o dedo, mas simplesmente tentar entender como esses crimes que se cometem hoje em dia, essa discriminação da qual as mulheres são vítimas, na verdade, tem raízes históricas e muitas dessas raízes, ligadas a práticas religiosas, né? Que são religiões fundadas em textos que foram escritos por homens e para os homens, deixando a mulher num plano inferiorizado, né? E não só inferiorizado, mas sob controle, né? A mulher representando um perigo, representando a tentação, representando aquilo que tira o homem do seu reto caminho. Então, ela tem que ser anular, aquela que não sai de casa, aquela que em muitas religiões precisa cobrir o rosto, não pode mostrar o rosto, só pode mostrar os olhos, não pode mostrar os cabelos, porque tudo isso são fontes de tentação
para os homens, né? Então, como o enraizamento social dessas práticas, que na verdade são práticas milenárias, elas atingem a sociedade nossa hoje, no presente, sem que a gente se dê conta às vezes. Um ponto forte desse filme é a pluralidade de opiniões. Ela ouve muita gente, não só mulheres, ela ouve muitos homens também, mas ouve mulheres fantásticas de diversas religiões. Então, rabinas, monjas, a monja Cohen, por exemplo, é uma das depoentes, né? Então, ele fornece um painel muito grande dessas questões, sem fechá-las e para nossa reflexão. É um filme muito bom, é um filme que, além desses depoimentos, dessas contradições das práticas religiosas e tudo mais, ele traz assim, uma série de imagens que foram muito bem prospectadas, né? Imagens documentais muito bem prospectadas em artes plásticas, em peregrinações. Então, ela fornece um painel religioso muito interessante, muito instrutivo. Olha, eu aprendi muito vendo esse filme. Eu quero até rever, porque tanta informação que você não consegue digerir assim numa primeira visão. Mas ele é muito bem feito e eu acho que é um filme fundamental para quem está discutindo essas questões que são urgentes, não só para as mulheres, mas para a população em geral, homens inclusive. É um filme assim que é muito instrutivo, muito bom e muito bem feito. Recomendo vivamente. Perfeito. Aliás, deixa eu aproveitar esse contexto que você traz do filme. Eu me lembrei de algo que eu precisava ter falado antes e esqueci. Amanhã a gente vai ter vai acontecer um ato em São Paulo, no MASP, que é o Brasil Sem Misoginia. Tá aí para vocês, viu? Esse Misoginia é Crime, pedindo o quê? São movimentos de mulheres que realizam esse ato às 14h no Vão Livre do MASP, em defesa da aprovação do PL 896 de 2023, que criminaliza o ódio contra mulheres e inclui a misoginia na lei do racismo. Essa mobilização pressiona a Câmara dos Deputados a votar esse projeto, denuncia a misoginia como essa raiz estrutural da violência doméstica, do feminicídio, do assédio, da violência política e de ataques contra mulheres nas redes sociais. Então tá aí, quem quiser participar, amanhã, 25 de abril, às 14h, no Vão Livre do MASP, Brasil Sem Misoginia. Vamos seguir, Zanin. Agora a gente tem Festival de Cinema Europeu, Imovision. São 20 cidades brasileiras, 14 filmes. É a segunda edição desse festival, é isso? É a segunda edição desse festival, que é patrocinado por essa empresa, né, que é uma empresa de distribuição de filmes, né? Ela é dirigida por franceses radicados no Brasil, né? O principal deles é o Jean-Thomas Bernardini, nosso amigo, né? que é uma grande figura. É muito já é nosso, né? Ele é uma pessoa assim, totalmente integrada ao país, né? E ele faz essa atualização que é tão necessária para a gente, de trazer filmes da Europa, filmes que não têm a mesma presença no mercado que os filmes norte-americanos, né? Que tem o domínio de Hollywood, ainda domínio sobre o circuito nosso de distribuição de filmes, né? Então ele traz muitos filmes europeus que participam de festivais, são filmes importantes que de outra forma não chegaria ao país, e eles têm o cinema deles, que é o Reserva Cultural, que é o cinema na Avenida Paulista, e que é o cinema que apresenta filmes, em geral, filmes europeus, mas não só, apresenta filmes brasileiros também, ele produz filmes brasileiros, produtor de filmes brasileiros, e é um cinema muito simpático, muito legal, muito bom tecnicamente, e que traz esse tipo de atualização cinematográfica para a gente. Bem, como você já antecipou, esse festival ele se apresenta em 20 cidades brasileiras, a maioria delas capitais, mas outras cidades também, por exemplo, apresenta aqui em Santos,
por exemplo, em Ribeirão Preto, são cidades, em geral, em capitais brasileiras, João Pessoa, Salvador, São Paulo, etc., Rio Grande, Porto Alegre, etc. e tal. São 14 filmes, eu não conheço todos, eu vou aproveitar para ver alguns que eu não conheço ainda, mas eu conheço alguns aí que eu já vi em outros festivais e posso recomendar. Por exemplo, eu vou fazer alguns destaques rápidos, senão a gente vai consumir todo o tempo só nisso, né? Sim. O Grande Arco de Paris, que é do Stéphane Domastier, é um filme da França e que reporta um negócio assim, que é um tema da arquitetura, que é a construção do Grande Arco de la Défense, que é aquele bairro modernoso, né, super moderno, encostado em Paris, né, e que tem esse grande arco todo, virou um dos cartões postais de Paris, esse grande arco que foi construído durante o governo do socialista François Mitterrand. Né? E esse filme mostra todo o bastidor político da construção dessa obra monumental. Quem venceu o concurso de arquitetura não foi um arquiteto francês, o que já gerou muitos problemas lá, mas foi um arquiteto nórdico, dinamarquês, né? E que ninguém conhecia, e esse cara apresentou o melhor projeto, né? E ele era um cara muito assim, ciente daquilo que ele estava fazendo e peitou muita briga, inclusive com dirigentes do próprio Partido Socialista, na época no governo, que queria se imiscuir na direção da obra. É bastante interessante, em especial para as pessoas que se interessam por arquitetura, mas não apenas pelas relações da arquitetura com o poder, que eu acho que é um tema bastante fascinante, eu gosto muito, e acho um filme bastante interessante. Outro filme francês que é trazido, esse é um filme muito legal, chama-se A Divina Sarah Bernard, sobre uma cinebiografia ficcional, né, da famosérrima atriz Sarah Bernard, né, que é interpretada aqui pela Sandrine Kiberlin, e que é uma interpretação assim também digna de todos os elogios e todos os prêmios. Ela pega, não é uma cinebiografia completa, ela flagra uma fase mais madura da Sarah Bernard, né, que era uma atriz assim, de fama mundial. Ela esteve várias vezes no Brasil, 4 ou 5 vezes no Brasil, e no Brasil, Thalita, ela sofreu um acidente, ela quebrou a perna e ela ficou com um problema no joelho do qual ela nunca se livrou. E ela teve que sofreu gangrena na perna, em função desse acidente, teve que amputar uma perna, né? E acabou sendo a causa da morte dela. Né? Foi um acidente que ela sofreu aqui no nosso país. É um filme bastante interessante, bastante emotivo, e eu acho bem legal esse filme, principalmente, repito, pela atuação da atriz que interpreta a sua outra atriz famosa. Né? Sim. Diva Futura é um filme da Julia Louise Steigerwald, né? Que é uma italiana, apesar desse sobrenome aqui, mas que ela é um filme curioso, porque ele registra os bastidores da indústria pornográfica na Itália. Diva Futura era o nome de uma revista, era o nome de um estúdio de sexo explícito. E uma das figuras que sai dessa Diva Futura foi uma pessoa que ficou muito conhecida, os mais antigos vão lembrar da Cicciolina, que era uma atriz de sexo explícito e que acabou se candidatando, virou política, acabou sendo eleita deputada na França. É um filme curioso sobre os bastidores da indústria erótica, da indústria de sexo na Itália, durante um certo período, dos anos 60 e 70, principalmente. Finalmente, eu quero destacar desse conjunto de filmes aí apresentados no Festival Europeu, 8 décadas de amor, de um diretor espanhol, que é o Júlio Meden, que vai acompanhar toda a história da Espanha nos últimos 80 anos, através de 2 pessoas, né? São 2 crianças
que nascem no mesmo dia, no mesmo lugar, em 1931. Uma é de uma família republicana e outra é de uma família franquista. E essas duas crianças vão crescer, vão se transformar em jovens, vão se conhecer e vão desenvolver um relacionamento em campos opostos. Obviamente que essa história é uma tentativa de metáfora da Espanha dividida, tal qual o nosso país se encontra polarizado, como se diz, dividido em campos inconciliáveis. Na Espanha isso aconteceu de uma maneira mais trágica ainda a partir da Guerra Civil Espanhola, né, que foi a guerra em 1931, que é quando nascem essas crianças. A República ganha as eleições e toma o poder. Em 1936, há o golpe, né, a tentativa de golpe que se deflagra na Guerra Civil, que é vencida pelo generalíssimo Franco e que instaura o fascismo criminoso durante a Espanha ao longo de quase 40 anos. E ao longo desse tempo, nós vamos acompanhando a história da Espanha através do relacionamento, aproximação ou afastamento dessas duas figuras, um homem e uma mulher. É muito interessante a maneira assim como ele articula um caso de relacionamento pessoal com a história geral do país. Esse é um filme espanhol que está representando aí seu país nessa mostra do cinema europeu. Sim. Olha, seguinte, temos poucos minutos. A gente ainda tem a retrospectiva na Carolina na Cinemateca e a gente precisa dar um streaming, né? Vamos lá, vamos tentar fazer os dois? Vamos tentar fazer os dois. Quantos minutos eu tenho para eu me programar? 3? 3 com uma certa prorrogação. Pode ser. Se eu estourar um pouco também, sem mais delongas. Eu estou louco para dar para falar dessa mostra da Ana Carolina, porque é uma das diretoras mais importantes que existem, né? Ela está fazendo 82 anos, né? E ela tem todo um histórico maravilhoso. Ela fez um documentário sobre o Getúlio Vargas, que é uma das recomendações que eu faço nessa retrospectiva, na Cinemateca, que é uma retrospectiva completa. Perdão. Então, esse documentário do Getúlio Vargas é um documentário mais tradicional e muito interessante. E ela tem uma chamada trilogia, né? Uma trilogia que é sobre a condição feminina, né? Mar de Rosas, Das Tripas Coração e Sonho de Valsa. São 3 filmes, Thalita, que são indispensáveis para quem pensa, através do cinema, a condição feminina, seus desafios, seus problemas, os preconceitos que enfrenta, e tudo isso numa linguagem bastante pouco convencional, com atrizes maravilhosas como Xuxa Lopes e outras, Norma Bengel e outras atrizes maravilhosas. Então, é uma trilogia que eu destaco para quem for seguir essa mostra, não perca essa trilogia, porque é o fundamental para mim, são as obras-primas da diretora. E, por fim, olha que coincidência legal. O outro filme que, para mim, está no panteão das obras da Ana Carolina é um filme chamado Amélia, que conta, sabe que história, Thalita? A vinda da Sarah Bernard ao Brasil. Nós acabamos de falar, está num filme francês, e esse é sobre a vinda da Sarah. É uma ficção, naturalmente, né? Sobre a trágica vinda da Sarah Bernard ao Brasil, na qual ela se acidenta e ela fica muito incomodada com o calor do Rio de Janeiro, tem insetos, e ela se defronta com 3 personagens vindas do interior de Minas Gerais. Uma delas é a Miriam Muniz, que é muito bacana, é uma comédia divertidíssima e corrosiva sobre o choque de culturas entre uma atriz europeia cheia de si, famosa no mundo inteiro, e que chega no nosso país e se defronta com o Brasil profundo, representado por essas 3 maravilhosas interioranas que vão conviver com ela. É muito bacana esse filme, não perca. Então, da Ana Carolina fica isso. Tem também debate e outras coisas, vocês encontram toda a programação no site da Sala Cinemateca. Muito legal a iniciativa. E vamos partir. Então,
para a recomendação de streaming. Olha, das melhores coisas que eu vi ultimamente, esse que eu vou falar. Atenção vocês aí, tomem nota. Porto Belo é uma série italiana em 6 episódios na HBO Max, dirigida pelo mestre dos mestres, Marco Bellocchio, autor de várias obras-primas do cinema, e que faz essa série, Thalita, sobre um erro judicial italiano, um caso verdadeiro. Um apresentador, chamado Enzo Tortora, que é interpretado por um magnífico ator, Fabrício Di Funi, né? Esse Enzo Tortora, ele fazia um programa que se chamava Porto Belo, justamente, né? E que era um programa popular italiano, na TV italiana. Ele era famoso, era um tipo de um Silvio Santos daquela época na Itália. Todo mundo sabia, tinha milhões de espectadores, fazia um negócio meio popularesco e tal, e atingia uma fatia de público enorme. De repente, do nada, esse cara é detido pela polícia, é acusado de tráfico de drogas e associação com a máfia napolitana, né? E ele vai parar na cadeia, né? E essa série acompanha toda a tentativa de defesa desse personagem, né? Que não era culpado. Ele foi inculpado por outros motivos, e a dificuldade que se tem de provar a inocência dele com seus advogados, apesar de não haver nenhuma prova assim definitiva sobre a culpabilidade dele. Havia, sim, interesses políticos e econômicos para que ele continuasse detido. Então, é essa saga de prisão e de julgamento depois desse personagem, que eu confesso não conhecia, mas era um personagem popularíssimo na Itália, né? E que responde por esse erro judicial, que é um dos erros judiciais mais famosos da história daquele país. E tudo isso é feito com grande arte. Você parece que você está vendo um filme de cinema, tamanho capricho das interpretações, do elenco, do roteiro bem feito, do suspense que aquilo traz, da empatia que a gente desenvolve em relação ao personagem, muito por causa desse Fabrício Di Funi, que é um magnífico ator italiano, como eu disse. Isso é uma série para não perder. Perfeito. Zanin, agradecidíssima, um beijo enorme para você, boa semana, até sexta-feira. Beijo para todo mundo, até sexta. Até. Eu me despeço de você por aqui também, muito obrigada pela companhia. Mais tarde, hoje às 4 horas, tem segunda edição com o Dom Ernesto por aqui, mais notícias, atualizações, fica ligado. E eu volto às 10h30 na segunda-feira e te espero por aqui, tá certo? Um ótimo final de semana, beijo grande, até lá, tchau, tchau.